Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Oi, Kika, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Oi, Marília. Tudo bom, querida Graça de Vitória? Sejam todos bem-vindos. Final de semana que vem estarei aí, Graça, né? Graça organiza excelente curso de treinamento de constelação em Vitória. Eu sempre participo dos treinamentos dela, dando módulos para os alunos, né? Ela sempre me convida. Eu tenho muito prazer e muita honra de ir. E esse sábado estaremos lá, levando Curar o Curador, que é o último módulo. Vamos formar uma turma, mais uma, né, Graça? Graças a Deus. Oi, Cândida, Larissa, sejam todos bem-vindos. Cristiana, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, hoje nós vamos falar o que é meu e o que é do outro, né? Eu até coloquei essa imagem aqui no folder, que eu acho ela muito interessante. Essa imagem, ela nos fala como a nossa cabeça anda, né? Como a nossa cabeça fica normalmente no dia a dia, né? E boa noite, Cândida. E eu queria falar muito sobre isso, porque nós nunca sabemos se essas histórias todas são realmente nossas ou de onde elas vêm, né? Elas estão nos povoando, mas será que todas elas nos pertencem, né? Oi, Renata, estou muito feliz com a sua aquisição nova, que coisa mais linda! Boa noite, estou muito feliz, amiga. Então, esse é um tema que interessante, porque ele desmistifica muita coisa e nos abre portas para outras tantas situações que a gente no dia a dia não percebe. Você merece, Renatinha, você merece. É uma menina batalhadora, trabalhadora, super inteligente, dinâmica. Eu acho que é isso mesmo. São conquistas, eu acho que são merecimentos do universo, né? Dessa trindade que existe dentro de nós. Quando a gente harmoniza isso, o universo nos dá de volta, né? Você trabalha, né? Você se trabalha, se trabalhou, né? Se desmistifica essas coisas que vem na cabeça, isso aí. Bom, muita gente nem consegue fazer meditação, né? Porque a mente não dá trégua, né? Fica com essas loucuras todas dentro da cabeça. Se vocês prestarem atenção nessa figura, que vocês devem ter recebido, que está lá no Instagram, no fundo do folder, né? Vão ver a loucura, né? Que é a cabeça do ser humano. Como é que a gente cria, né? Tantos pensamentos que estão em órbitas, né? Dos nossos sentimentos, das nossas lembranças, né? Você tem um pensamento e não consegue terminar porque já entra outro, né? Você não consegue nunca, porque vem um atrás do outro, né? E isso é um treinamento, né? Por exemplo, a meditação é um treinamento para dar uma pausa nisso, né? Então, quantos pensamentos estão em órbitas dos seus sentimentos, das suas lembranças, né? Você tem um pensamento que você nem sabe, às vezes, de onde que ele vem, né? De repente ele cruza assim você vê uma paisagem ou escuta uma música, já vem um outro pensamento, já vem uma lembrança, já vem uma outra história, né? Boa noite, Cláudia, vai entrando. Então, com isso, eu queria que vocês parassem para pensar quantos aspectos de você mesmo estão fora do lugar, tá? Isso é uma coisa que vale a pena vocês já começarem
a pensar, porque no final do nossa live de hoje nós vamos ter dinâmica, tá? Então já manda aí os aviõezinhos pro pessoal que gosta de se trabalhar. Essa avenida, né? Porque a nossa cabeça é uma avenida cheia de gente, de lembrança, de situações, né? Verdadeiras e outras não, né? Outras, muito, às vezes, fabricadas por aquilo que a gente achou que era, né? Percebeu, viu alguma coisa e não era nossa, era do outro, e nós assimilamos, às vezes, a dor do outro, muitas vezes nós fazemos isso, né? A dor que é do meu filho, da minha mãe, do meu amigo, do meu marido, ou da esposa, né? De um colega de trabalho, de situações que eu leio ou vejo na televisão ou na internet. Isso tudo entra no meu sistema, queira ou não, né? E que, de alguma forma, isso tudo polui a minha mente, entrando e interagindo com as minhas próprias lembranças e as minhas próprias emoções, que já estão nos meus arquivos, né? Bom, gente, daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica oculta com vocês, né? Se quiserem chamar algum amigo que gosta de trabalhar, mande os aviõezinhos aí. Então, nós devemos ficar bem atentos, né, com o que vem do nosso amigo, do nosso filho, do nosso marido, quem for, aquele que estiver ao seu lado, não importa quem seja. Porque nós não temos muito tempo nessa vida, digamos assim, mais, né, no momento atual que nós estamos, para perder tempo somatizando tristezas pelos atos alheios. Ah, Selene, mas como é que a gente pode ficar indiferente a tanta dor? É muito difícil, não tenha dúvida, porque nós temos sentimentos, nós somos humanos, né? E muitas das vezes a gente se coloca no lugar do outro, né? O que é pior. Porque nós não podemos viver a vida do outro, nós não podemos viver a história do outro, nós não podemos carregar a dor do outro, nem resolver por ele, né? Muito menos. Porque cada um tem a sua escolha, tem seu livre-arbítrio e tem o seu projeto de vida. Eu não sei qual é o projeto de vida dos meus filhos, por exemplo. Ah, mas Selene, são os meus filhos criados por você? Eu sei. Eles passaram por mim. Eu dei passagem para eles junto com o pai deles. Mas a vida deles, a história deles, o destino deles, o aprendizado evolutivo da alma de cada um, quem sabe? Quem sabe? Não, ninguém sabe, né? Nós somos únicos, né? Nós temos impressão digital única. Isso aqui é um programa que cada um recebe, né? Esse aqui é o seu programa. Então, assim, como é que eu vou saber o que eles têm para viver? Então, eu não posso viver por eles. Ah, eu posso ajudar, posso apoiar, posso. Mas viver pelo outro nós nunca vamos poder. Então, nunca queira tomar para si, para resolver para o outro por pena, principalmente por pena, porque ninguém é digno de pena, né? Nós temos compaixão do outro, mas não podemos ter pena. Porque quando você tem pena do outro, você carrega pelo outro. Né? Essa é uma situação muito complicada. E isso também acaba somatizando com os seus próprios problemas. É mais um para você colocar na cachola, naquela gavetona, né? Então, assim, nós não podemos nos deixar invadir por essas ações externas também, né? O que o outro faz é um problema dele e de responsabilidade exclusivamente dele. Mas o que eu faço com o que ele faz é um problema meu, que aí já é uma responsabilidade minha. Ah, Selene, mas ele me xingou. É um problema dele, ele pode xingar quem ele quiser. Agora, eu vou levar o xingamento para casa, é outra coisa. Eu pego o xingamento, boto ali na mão dele e vou embora. Eu não vou tomar aquilo como uma ofensa, porque ele é a pessoa que está fora da casinha, né? Porque amigos e situações não se resolvem assim. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? É uma loucura generalizada. Em nome de Deus, em nome do meu poder, em nome de quê?
Quem somos nós, né? Bom, diante do universo, nós somos uma formiguinha, essa que é a verdade. Então, uma outra coisa muito importante que nós temos que ter cuidado para não somatizar e não colocar nossa cabeça cheia demais, é filme, por exemplo. Filme de terror, de guerra, de suspense, de violência, seja o que for, eu não assisto há anos. Eu não assisto há anos. Depois que eu descobri como o cérebro funciona, eu sempre pergunto, o que esse filme, o que esse enredo, o que essa história vai me acrescentar? O que traz de conteúdo ou valor? Se não traz nada, eu prefiro ler outra coisa, ver um musical, ouvir uma música, né? Eu prefiro fazer outra coisa, usar o meu tempo útil e a minha consciência, né? Porque isso é uma tomada de consciência. Qualquer coisa que eu veja, que eu sinta, que impacta, porque um filme que tem um impacto muito grande, ele funde em você. Aquilo te deixa na cadeira assim, no cinema, na tensão, no nervoso, mas ele está fazendo um outro filme dentro da sua cabeça. O teu cérebro está captando aquilo como uma situação de medo, de ansiedade, de tensão que você está vivendo. Ele não sabe se isso é seu, se é do filme, se é do vizinho, se é do amigo, ele não sabe. Ele acha que é seu. E ele vai salvar na pastinha para você passar por isso depois. Então, deixa eu achar aqui um outro... Estou procurando aqui uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Que eu acho também que daqui a pouco eu vou mostrar isso. Bom, então, esse impacto, que o cérebro ele funciona assim. Ele não é burro, ele só não sabe o que é seu, o que é do vizinho, o que é do mundo. Aquilo impacta você, faz você chorar, faz você ficar triste, faz você tremer na cadeira, faz você ficar com medo, ficar ansiosa. Isso tudo ele vai salvar nas suas pastas, tá? Então, eu também não escuto qualquer música, né? Então, eu gosto, por exemplo, de saber qual é a letra da música, né? Porque tudo é uma mensagem subliminar, que o cérebro vai decodificando e vai entender que é meu. E se impactar alguma emoção, ele vai gravar, vai salvar lá nas minhas pastas, né? Bom. Então, assim, quando eu falo isso tudo, aí você fica pensando assim, mas quem é esse outro, né? Que nos passa essa informação. Qualquer um. Qualquer um, vai depender do que ele está sentindo. Você pode estar no seu trabalho, sentada na sua mesa, e o vizinho ali, o amigo do lado, está sentado lá e ele não te falou nada do que ele está sentindo, do que ele está passando. Você está vendo ele lá calado o dia inteiro, está trabalhando, está concentrado, mas ele está parando, está pensando nas histórias dele. E esse pensamento, isso faz assim, são ondas. Né? No campo, quando você assiste uma constelação, você vê essas ondas sendo tocadas nos representantes, porque são ondas do seu campo de pensamento, de emoções, de imagens que estão arquivadas, que se projetam para esse campo, né? Então, qualquer um que esteja ao seu lado vai depender do que ele está sentindo. Que, na realidade, nós somos espelhamentos no mundo. Nós vivemos espelhando o outro, do que é do outro e do que é meu, né? E nós atraímos essas situações também, né? Inconsciente, pessoal, cultural, coletiva, arquétipos, ancestrais, tudo isso é o outro, tá? É o outro e eu também, porque eu estou junto e misturado com essa história, né? Ah, Silene, mas como funciona o cérebro, né? Então eu quero te mostrar rapidamente essa imagem aqui, ó. Deixa eu aumentar ela aqui. Eu queria que vocês imaginassem isso aqui, né? Então nós temos aqui o topo do iceberg, que seria o nosso consciente. Nós temos essa faixa aqui, ó, que é aquela onde a onda bate
né, no pé da montanha, ali Isso daqui seria o subconsciente, e o que está escondido, submerso, é o nosso inconsciente, né? Então, a ponta do iceberg é aquilo que está visível, né? É o nosso consciente, é tudo aquilo que você vê e você vive aqui e agora, né? Representa apenas um pedacinho da sua verdadeira dimensão. Não mostra quem você é, não mostra todos os seus arquivos, né? A mente despertada, acordada, que observa e coordena todas as nossas ações, ou existe uma mente vivendo meio adormecida, né? Que reage sem perceber aos outros e à sua própria história, como uma não aceitação, como uma exclusão até, uma reatividade, digamos assim. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? O que está e o que está à margem entre aquela linha, né? A linha divisória entre o consciente e o subconsciente, aquela linha que está à margem do que está embaixo e do que está em cima, é o nosso subconsciente. Você imagina a maré batendo nas pedras ali, né? Você não sabe, naquela pedra, feita uma ilha, para onde ela vai, né? Como Corcovado, por exemplo, muita gente já botou aí, igual um iceberg, né? Tem aquele morro lindo, maravilhoso, mas abaixo ele é bem mais profundo, né? Ali, naquele lado ali, é que está o acervo, o arquivo do sistema de crença que todas as pessoas têm. Entre as imagens mais antigas e profundas, mais internalizadas e muitas vezes até esquecidas, digamos assim, ou não sabidas, mas que existem lá, e naquilo que você reage, como você age aqui na frente, porque tudo que você tem no fundo, você vai escondendo de você mesmo, vai somatizando ou vai reagindo, né? Bom, isso pode ser adquirido de várias formas durante a nossa vida. Entre o que você vive, o que você viveu, do que você traz de arquivo do passado, dos seus ancestrais ou do seu próprio, mas você repete ao longo da sua vida. Então, o subconsciente, ele traz para você, nessa onda que bate, é como se ela tivesse recuado, aí você pensa que acabou e daqui a pouco ela volta de novo como mais do mesmo, né? A vida inteira ela vem sem cessar, repetindo. Aí você diz, caramba, parece que eu não saio disso, parece que sempre acontece a mesma coisa, parece que eu sempre atraio as mesmas relações, os mesmos programas, né? Porque não está resolvido, né? Você ainda não mergulhou naquilo que está mais profundo e que você precisa olhar. E só olhando que você vai ter aqui no ápice, na tua vida atual, outra escolha, que você vai ter outras escolhas. Não tem outra forma de escolher isso, tá? Na realidade, tudo aquilo que está lá no fundo, submerso, né, que é o inconsciente, ele nos comanda sob o piloto automático. É nele que se encontram as forças sublimadas por algum agente repressor, que eu não sei qual é esse agente, pode ser qualquer um, né? Nem vou esmiuçar isso aqui agora, porque a gente nem tem tempo. Isso eu dou nas minhas aulas, nas minhas mentorias, né? Que impede a gente de chegar ao nível da consciência, tá? E desejos ou memórias reprimidas, emoções banidas do nosso consciente, por exemplo, por serem dolorosas, a gente não quer pensar nelas, ou de difícil controle mesmo, elas se encontram no inconsciente, praticamente inacessíveis para a nossa razão, que a gente não consegue nem lidar com aquilo, né?
às vezes, quando aquilo acontece muitas vezes repetidamente, aí aquilo já começa a dar um sinal de alerta e você diz assim, não, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então eu preciso olhar com mais cuidado para isso. Eu preciso me aprofundar mais nisso, né? A ideia que a gente tem é sempre de se defender da dor, do medo ou do medo de mais dor ainda por vir. Porque, se eu já sofri aqui, então eu não quero mais. Então eu vou excluindo aquelas coisas da minha vida. Você vai excluindo em termos, você vai ficando indiferente para se proteger, mas você vai botando na gaveta. Uma hora tu vai ter que encarar, né? Uma hora aquilo vem que, pá, vem direto. Então, cara, é melhor a gente começar a olhar de uma vez, entendeu? Sem medo, né? Desmistificando logo aquela história, porque nos tornando insensíveis ao ocorrido, né? Até por autoproteção, porque a gente quer se proteger, né? Permitindo com isso abafar ou camuflar a verdadeira solução. Porque nós temos solução, nós temos escolha. E muitas vezes a gente não percebe que tem essa escolha, né? Bom, eu vou abrir depois para as perguntas, se vocês quiserem, tá? Bom, então, onde é que eu estava? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui que eu quero falar com vocês. Então, mas não adianta, né? Você fica camuflando aquilo para não encontrar uma boa solução, mas isso vai estar lá. Isso não vai embora, né? Vai estar lá o tempo todo e pode crescer feito um fermento. Com o tempo, aquilo pode aumentar de volume, de tamanho, de dor, e pode começar a decantar no nosso físico, que é pior ainda, né? Porque nós estamos sempre alimentando isso, né? No quebrar das ondas, no subconsciente, é que vai atrair e repetir mais do mesmo, né? O tempo todo, sem que eu me perceba, né? Então, assim, na hora que vai acontecer a segunda vez, que vai bater a segunda onda, a terceira onda, aí você diz, aí a antena... Tem gente que nem abre, tá? Nem percebe. E fica repetindo as histórias. E acaba repetindo. Outro trabalho, outro amor, outro país, outro problema. E ele tá lá, outro cenário. Muda de casa, muda de estado, mas não adianta. Porque o problema vai atrás, né? Ele vai estar lá, pedindo uma solução. Por favor, resolve isso, olha para isso, né? E nós precisamos enfrentar essas ondas, nós precisamos aprender a furar essas ondas, a subir e a descer, né? As ondas fazem parte da vida, nós precisamos ter esse equilíbrio e esse jogo de cintura para poder perceber e ficar na superfície, né? E assim, quando você entra enfrentar as ondas do subconsciente e ultrapassar para ir lá no inconsciente, né? Porque ele é que tá os registros todos. Aprofundar para sanar e ressignificar para trazer para a tona, digamos assim, ou seja, trazer para o consciente a questão, o entendimento e a compreensão da sua história, né? E isso nós podemos chamar de cura, por exemplo, né? Se existe uma cura, é essa. É na tomada da consciência, porque sem conscientizar, sem você tomar consciência e dizer, nossa, mas como eu não tinha percebido isso antes? Caramba, estava aqui na minha cara. Então, eu vou ressignificar, eu vou acolher, eu vou entender aquilo que está acontecendo e vou dizer, não, você me desculpe, eu fiquei fora do lugar, eu atropelei você, eu invadi, Mas resolve, cara, né? Não fica remoendo aquele troço que não vai te levar a nada. Misericórdia, né, Ana Paula? Ai, meu Deus do céu! A Márcia está dizendo, costumo dizer, perde a força em um e ganha no outro. Depende de onde você ganha a força, porque às vezes depende de onde você está tirando a força. É melhor não tirar de ninguém, tira daqui de dentro mesmo. É como se tivéssemos um Wi-Fi e um chip do outro. Identifica, é isso aí.
É você usar o pendrive do outro e acoplar em você e dizer assim, poxa, eu vou ficar com essas historinhas aqui para mim, que são tão parecidas. Ai, ninguém merece, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguém aqui com alguma pergunta. Socorro, né? Socorro, pois é, mas a gente não tem essa noção, né? Por isso que eu gosto das minhas mentorias, nos trabalhos que eu faço, e eu vou marcar um agora para a gente fazer um trabalho de grupo, que eu acho que a gente precisa olhar para essas coisas, né? E esse final de semana eu vou estar lá em Vitória, levando um trabalho bem forte com isso também, para que as pessoas possam aprofundar essas questões, né? Vai ser o nosso último módulo lá desse treinamento, né? Graça. Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para pedir. Bom, aí eu queria, assim, dar só uma pincelada, né? Porque existem dois tipos de inconsciente também. Para o Jung, o inconsciente pessoal é aquele formado a partir das experiências individuais, tá? Então, existe um inconsciente pessoal, que são as suas histórias, as suas vivências, né? Que precisam ser resolvidas. Principalmente as que você teve nessa vida, né? O inconsciente coletivo é formado a partir de concepções herdadas da história humana ou dos ancestrais, que é alimentada pelo inconsciente coletivo, né? Por essa nuvem onde nós pertencemos, porque todos nós pertencemos a esse universo, né? Ou seja, pelo que eu vivo e recrio no subconsciente, né? Para reproduzir de alguma forma lá no consciente, segundo imagens criadas lá na base. Então, vocês perceberam que os três, eles estão sempre não diria em harmonia, né? Não chegaria tanto, mas eles estão sempre em comunicação, porque aquilo que você tem gravado lá no fundo, né? Aqui na base, é que vai se ficar ali na superfície, nadando, boiando, digamos assim, e você vai reagir aqui em cima, como você se mostra, como você se expressa, como você manifesta no mundo, tudo aquilo que você tem de memória, seja do inconsciente pessoal, seja do inconsciente coletivo, ok? Ou seja, pelo que eu vivo e recrio no subconsciente para reproduzir de alguma forma no meu consciente. E ali eu vou... e tudo é criado lá embaixo. Depois eu sugiro a vocês que vocês deem uma pesquisada lá no meu YouTube, que eu tenho uma lista de lives muito interessantes, e que fala da dor primária, que é tudo aquilo que a gente guarda lá embaixo, dos espelhamentos, dos campos mórficos e muitos outros assuntos que são muito interessantes. E aproveita lá para se inscrever no meu canal, tá bom? E me dá os feedbacks do que vocês gostaram, do que vocês querem, do que vocês estão precisando, né, de alguma dica, porque aí é bom que vocês me digam, me deem esse retorno, para que haja assunto, né, gente? Tem que ter muito assunto toda semana. Bom, na realidade eu estou alertando isso porque a pergunta é sempre a mesma. Por que eu não me sinto inteiro? O que está faltando, né? Qual é o pedaço que está faltando? Quem sou eu? O que é importante para mim? O que é prioridade para mim? Isso tudo são questionamentos que nós temos que fazer diariamente, porque nós estamos aqui e nós temos que ter uma vida plena. Né? Nós não estamos aqui para ter uma vida mais ou menos. Essa que é a verdade. Né? Nós não somos obrigados a passar necessidade ou mais. Só porque se a nossa consciência não estiver plena, não estiver harmonizada com o todo, aí sim existem as competições, existem as deslealdades, existe eu sou melhor do que você, você não é nada, aí começa aquelas histórias, e isso é que desde que o mundo é mundo, o que falta para as pessoas é uma coisa chamada falta de comunicação e de sintonia com a sua essência, com a sua força,
né? Com a maestria que existe dentro de você. Porque todos nós, e isso já foi provado por uma bióloga, aí eu estava vendo um documentário outro dia, que eu fiquei impressionada. Ela fez uma amostragem de várias mulheres de vários lugares do mundo para saber a origem de DNA dessas mulheres, e elas todas vinham do mesmo lugar, tá? Então, bota suas barbas de molho, porque teu pai e tua mãe, quem será, né? Voltando para a figura que eu coloquei no folder, percebemos onde nós vivemos, o que trazemos, o que atraímos, coisas e situações que não conhecemos e que não pertencem, ficam girando na nossa cabeça o tempo todo. A Renata está dizendo que eu amo seus livros. Ai, que bom, Renatinha. Das invocações fica na minha cabeceira, na minha também. Há 20 anos ele está lá na minha cabeceira. Bom, gente, esse de invocação realmente é o seguinte, é na mosca, assim, né? O que a gente precisa saber, por isso que quando você está alinhado com a sua essência divina, com a sua entidade, com a sua consciência maior, que você pode chamar de Deus, mas a sua consciência não é uma coisa que está fora, é uma coisa que está dentro de você. Você tem as respostas, você sabe qual é o caminho, você sabe se posicionar no mundo e você não compete com ninguém, você não briga com ninguém, porque cada um é um. Ele tem o problema dele, eu não vou me meter no problema dele, porque ele tem capacitação para resolver. Se ele veio com essa mala para abrir aqui nessa vida, ele tem capacidade para resolver. E eu não posso me intrometer, porque eu tiraria a dignidade dele. E isso as pessoas não param para pensar muitas vezes. Nós tiramos a dignidade do outro quando queremos resolver pelo outro. Você está dizendo, você é incapaz, você não sabe resolver, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E por isso que é tão difícil saber o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiramente nosso, na maioria das vezes, quem somos nós aqui, né? Porque nós estamos todos juntos e misturados nessa história. E a quem nós estamos em lealdade, nessa dinâmica, né? Nesse inconsciente coletivo, cultural, né? Pessoal, que o pessoal envolve ancestralidade, envolve pai e mãe, envolve a nossa família, os nossos parceiros, né? Então, como saber qual é a minha melhor versão? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês, né? E aí, em cima disso, nós poderíamos fazer uma dinâmica. Bom, eu falei bastante, né? Tem alguma pergunta, gente? Alguma crítica? Estou aberta aos feedbacks. Ficou claro para vocês isso que eu falei? Do porquê que a gente, às vezes, cria um tumulto na cabeça que é desnecessário, porque a gente acaba criando uma realidade que ela não existe, nós fabricamos muitas vezes. Nenhuma pergunta? Não? Então, estão todos prontos para fazer a dinâmica? Arranjem 2 papéis ou 2 almofadas, o que vocês acham melhor. Vamos lá. Né? O objetivo aí é ver e sentir, fazer contato com essa coisinha que parece um hamster na cabeça, né? Aquilo que está girando, preocupando, seja qual for o assunto. Então, você vai colocar um lugar para esse. O outro papel, o outro almofada ou cadeira, o que você quiser, para a solução da questão, mesmo que você não saiba qual é. Selene, eu tenho tanta coisa na cabeça que eu não sei qual delas é a prioridade. Tudo bem, o teu campo sabe qual é a prioridade. Na hora que você botar o pé ali, naquele problema, você vai sentir no seu corpo, na sua cabeça, na sua alma, nas suas emoções, o que está pegando, tá? Gosta da dinâmica, né, Renatinho? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos lá, gente?
Então, um seria o problema, aquilo que está no momento empatando você, porque esses pensamentos às vezes empatam um projeto, uma criatividade, uma ação produtiva, né? A compra de um apartamento, né, Renata? O outro seria a solução, né, da questão, mesmo que você não saiba qual seja, mas aquilo que deixa você viver com tranquilidade, e você possa sentir essa tranquilidade no seu corpo, tá? Mas depois que a gente entrar no processo, tá? Então vamos lá. Todo mundo pronto? Já botaram lá os papéis aí no chão? Então, primeiro, respira, olha para esse problema, né? Para essa questão que possa estar na sua cabeça, povoando a sua cabeça. Se você já sabe qual é, já determina. E vai até lá para observar no seu físico qual é o estrago que esse treco faz. Qual é a emoção que vem? Se é raiva, se é ressentimento, se é tristeza, se é mágoa. Não raciocina, simplesmente sente. Dá um tempo para você sentir isso no físico. Como é pesado, como é ruim, a quem isso te remete, a quem traz a presença de alguém, às vezes traz, de uma situação que você tenha vivido. Às vezes foi você mesmo, às vezes é com você mesmo. É eu comigo mesmo. Observa no físico. Vai sentindo isso. Veja, faça contato com todas as sensações. Porque é importante, observa que às vezes você sente até dor física. E essa dor física pode estar dando uma gordura no fígado, pode estar dando uma pedra no rim ou na vesícula, pode estar dando uma inflamação qualquer, né? Pode estar se alojando em alguma área do seu corpo. Se estiver incomodando demais, volta para o seu lugar inicial, respira, e aí se dê ao luxo de ir até o lugar que pode ser a boa solução para isso. E deixa que essa sensação de bem-estar traga para você a boa solução. Observa como a solução para essa questão se mexe dentro do seu corpo. Porque tem gente que sente culpa, sabia? Sente culpa por estar solucionando ou por estar liberando as sensações ruins. Ou porque às vezes tem a ver com alguém que você prefere carregar pelo outro. Mas aí é uma escolha sua, né? Não sei se o outro vai ficar feliz de não ter oportunidade evolutiva, porque você está tirando. Veja como você se sente. Aí você tem duas escolhas, gente. São duas escolhas. Decididamente duas escolhas. Ou ficar carregando, mesmo que você não saiba o que é, ou resolver essa questão e libertar essa questão. Não carregar mais. E aí você pode ir para a solução. E deixar que a solução tome conta de você. Tome conta do seu ser, né? A paz, a sintonia fina, o relaxamento, o equilíbrio, o afeto, a gentileza para com você mesmo. E quando você estiver ali na solução, você olha para o problema e diz:
o que você precisa dizer. Eu sinto muito ter atraído você para mim, eu sinto muito ter carregado a sua dor, mas eu curo a minha dor em você. Eu sinto muito ter atraído para você a minha dor também. Porque se é uma outra pessoa, você está levando para ele um problema também. Você acha que não, mas às vezes está. Então, daquele lugar da solução, você olha para esse problema, para essa questão e diz: eu sinto muito ter atraído a sua dor para mim. E eu sinto muito ter atraído a minha dor para você. Eu curo a minha dor em você e curo a sua dor em mim. Eu sinto muito. Olhe para mim com carinho, porque eu também vou olhar. Se eu posso ser eu mesma, e se eu não repito, e se eu não atraio, e se eu não carrego aquilo que não é meu. Eu sinto muito. Se for alguém, você pode dizer: eu sinto muito, eu amo você. E se for uma parte de você, você diz: eu sinto muito. Eu não fui muito gentil com você. Eu amo você. Observa esse movimento, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro. Como que isso agora assenta em você? E me dê uns feedbacks. E aí, como é que foi para vocês? Pode me falar um pouquinho desse feedback aí? O que aconteceu? E aí, gente, acabou? Tá difícil? Ana Paula, meu Deus, no problema senti muito peso nas pernas, na solução estou leve. Pois é. Cláudia, maravilhoso. Muito bom mesmo. Para vocês perceberem que um exercício simples faz com que você tenha uma tomada de consciência de onde eu estava errando, do que eu estava fazendo a mais ou a menos, onde que eu estava pisando na bola, o que eu estava deixando de fazer para mim mesmo, e quais eram as escolhas que eu não estava fazendo e que eu posso fazer, que estão à minha disposição. Eu só preciso tomar uma ação, uma atitude, porque senão a gente vai procrastinando, né? Alguém mais? Alguém mais quer compartilhar? Renata, amor. A Mariângela está dizendo que no problema é como se eu tivesse amarrada. Opa, e você conseguiu identificar se era você mesmo que estava se amarrando, ou você estava amarrada a alguém, ou você se sentia amarrada por alguém, porque às vezes a gente culpa o outro, né? A gente se coloca na situação e acha que o outro é que está nos aprisionando. Mas nós temos escolha, né? O problema é eu querer me desamarrar. Que aí faz lembrar aquela carta do tarô do enforcado, que está só preso por uma perna e todo solto. Está ali amarrado. Ele não sai porque ele não quer. Ai... A Jolira está dizendo que foi muito potente. E a Kika está dizendo que amei, fiquei mais leve. Mariângela se sentiu amarrada, né? Então, menina, tem que descobrir, quem sabe você faz de novo depois para você. Se não descobrir, corre, porque você não pode ficar amarrada, né, meu bem?
Diorina está dizendo, no problema, uma tristeza. Na solução, senti um repuxo nos ombros e depois acalmou. Pode ser que o seu próprio eixo estivesse voltando para o centro, né? Às vezes nós temos alguns espasmos, né? Porque quando a gente está muito tenso, a gente vai se contorcionando, a gente vai se comprimindo, os músculos, as tensões, fica tudo meio tenso, né? Tudo repuxado. E aí depois aquilo vai soltando. Às vezes você dorme, quando você vai deitar, você não sente uns espasmos assim na perna? A musculatura dá uns espasmos assim, a perna sacode, né? É quando você está relaxando e aí o corpo começa a distensionar, né? Quem mais? Mais alguém aqui? A Márcia está dizendo que eu senti um prazer imenso deixando o problema. Nossa, eu imagino, que delícia. Problema não é bom, né, gente? Nenhum problema é bom. Isso aí, nós temos a possibilidade de escolha. Nós temos a possibilidade de ter uma solução dentro de nós. Nós temos que olhar e ver, desmistificar as coisas e fazer perguntas mesmo. O que eu aprendo com isso? O que isso agrega na minha vida? O que eu estou ganhando com isso? Ou o que eu estou perdendo, né? Que eu podia estar fazendo outra coisa e estou aprisionada nessa historinha aqui que já foi, né? Então é isso, gente. Muito bem, muito obrigada a vocês todos por estarem aqui. Não deixem de visitar o meu YouTube e fiquem atentos ao folder, porque a gente vai fazer um programa legal online, que aí todo mundo pode entrar de onde for. E fiquem sempre atentos às novidades, tá bom? Segunda-feira, eu não sei se vou estar com vocês, porque eu vou viajar, vou para Vitória, dar lá o curso, e devo estar de volta só na terça, não sei onde que eu vou estar na segunda. Ai, obrigada a vocês todos pela participação, gente. Um grande beijo e até a próxima.